livro de 1 Samuel, livro que escreveu Samuel no século X a.C. Ele escreveu em um tempo que ele não era o sacerdote, mas ele iria ser o futuro sacerdote. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. 1 Samuel, versículo 2, capítulo 30. Quantos encontraram aí? Diz amém. Amém. Louvado seja o Senhor por essa oportunidade tão rica. Diz assim a palavra de Deus, 1 Samuel, primeiro livro do profeta e sacerdote Samuel, capítulo 2, versículo 30. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu, que a tua casa e a casa do teu pai andaria perpetuamente diante de mim. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram eu honrarei, mas aqueles que me desprezam eu os desprezarei. Curva sua cabeça por um momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus de amor e misericórdia, louvado seja o teu santo nome por essa oportunidade tão maravilhosa que o Senhor nos concedeu. Pai, somente a tua palavra será ministrada nesta noite, e o Senhor nos trará um bálsamo, um refrigério diante do teu povo, para que nós cresçamos e aprendamos e prossigamos a crescer em conhecer o Senhor. Amém. Queridos e amados irmãos, esse texto em que nós acabamos de ler fala diretamente do profeta, do sacerdote Eli. Eli não morava em Jerusalém. Eli morava em Siló, uma cidade na circunvizinhança de Jerusalém. Eli foi feito sacerdote naquele lugar. Não havia então sacrifício em Jerusalém nesta época, porque em Jerusalém não havia sacerdote. Deus não iria jamais levantar um sacerdote em Jerusalém e outro em Siló. Então Deus levantou Eli na cidade de Siló. Então Eli ficou a respeito, a caráter de vigiar, trabalhar, manter o templo de Deus na cidade de Siló. É como se Deus tivesse levantado aqui nessa igreja, como é de presente momento, o caro amigo e pastor Maurício. Deus te levantou nesta igreja como sacerdote desse rebanho. E Deus não vai levantar outro sacerdote para tomar o seu lugar se você andar na linha com ele. E a palavra de Deus diz que o povo de Jerusalém e de todos os arredores iam até Siló fazer os teus sacrifícios, matar os animais, oferecer o sangue ao chão, cozer a carne juntamente com a gordura, porque era a lei de Deus. Após tirar a carne cozida com a gordura, então os sacerdotes comiam a carne e a gordura era queimada oferecida a Deus. Deus aspirava aquela fumaça da banha e então Deus falava com Eli, que era o sacerdote, perdoado está o pecado dessas pessoas. As pessoas vinham de longe. As pessoas virão de longe.
procurar refúgio no sacerdote. As pessoas traziam cabritos, cabras, pombos, pastor Maximino, para fielmente entregar na mão do sacerdote e ter assim os seus pecados perdoados. A palavra de Deus diz que Deus havia feito um trato com Eli. Olha, Eli, estou fazendo um trato com você. Quando eles vierem do Oriente, do Ocidente, de todos os lados, e sacrificarem, quando você matar o animal e botar para cozer o animal, não coma do animal antes que ele esteja totalmente cozido. Depois de cozido, separa a banha, queima para mim a banha, para que eu aspire, e a carne, então você coma, você, sua família e todos que trabalham na igreja, todos que trabalham no sacerdote, com o sacerdote. O voto era esse: não quebre o meu voto, ande nos meus caminhos, obedeça os meus estatutos. A palavra de Deus diz que Eli tinha então 2 filhos, que a Bíblia chama de filhos de Belial. Belial no grego é imprestáveis. Ele tinha 2 filhos imprestáveis, um chamava Rofim e o outro Finéias. Esses filhos seriam no futuro a causa da destruição do sacerdócio do pai. Os filhos, então, quando a pessoa chegava e oferecia o sacrifício, a Bíblia diz claramente que eles vinham na panela onde estava cozendo o animal e enfiavam o garfo na panela e tomava de Deus, porque até ali era de Deus, ele não poderia comer nada que tivesse gordura, a gordura era de Deus. Diz a Bíblia que eles vinham e enfiavam o garfo e tiravam aquele pedaço de carne e banqueteavam com os funcionários da casa. E a palavra dizia: deixe que a carne cozinhe. Aí está o segredo, a paciência de Deus. Deixe que a carne cozinhe. E eles tiravam. E Deus alertou a Eli: Eli, você já ouviu o que está acontecendo dentro do tabernáculo? Ei, pastor, deixa eu dizer um negócio para o pastor Maurício, olha aqui. Por obrigação diante de Deus, o senhor tem que saber tudo o que acontece no tabernáculo. Deus disse: Eli, você está sabendo o que está acontecendo na tenda? Não estou. Eli, os teus filhos estão profanando a tenda. Uai, Senhor, mas eu não vejo isso. Eli já estava velho. Eu não tenho andado muito lá na tenda. Pois é, eles não têm obedecido os estatutos. Vai lá e corrige eles, Eli. E a Bíblia diz que Eli se acomodou. Não chegou nos teus filhos para corrigir. Veio Deus uma segunda vez e disse: Eli, muito grave é o pecado dos teus filhos. Sabe o que eles estão fazendo agora, Eli? Não, Senhor, não sei. Eles estão, Eli, tirando o sacrifício e entregando as moças da casa, as zeladeiras, em troca de carne, de comida, até sexo elas estão praticando com eles dentro da igreja. Está lá, não é eu que disse, não, está na palavra. E você não vai tomar, Eli, uma atitude. Eu vou, Senhor, eu vou lá falar com ele. Chegou um Rofim e Finéias e disse: olha, filhos, grave é o pecado de vocês. Todo Israel está falando. E Deus veio falar comigo. Agora então, faz o que o pai está mandando. Deixa de fazer as coisas erradas. Porém a Bíblia diz que o homem, querido pastor, quando peca e não confessa, ele cauteriza a mente. Daí então para frente, nenhum pecado mais vai sentir na pele dele. Se ele comete um erro, um agravante diante de Deus e não confessa, depois vem o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, até que ele chega a dizer: não há mais pecado. E Eli foi lá pela segunda vez. E
cobrou dos filhos as atitudes. Presta atenção nisso aqui. A palavra de Deus diz que Eli virou as costas e os filhos não o obedeceram. Pelo contrário, agora a coisa ficou pior. Na época em que havia escassez de comida, diz a palavra, havia escassez de comida, a comida era pouca, então o sacerdote comia da carne, os filhos também. Então vinham as moças da vizinhança para se oferecerem no que nós conhecemos hoje, prostituição, a troca de carne que o sacerdote tirava da panela de Deus. Não havia limite. Já não tinha mais limite. Estavam roubando o sacrifício da panela pela prostituição. Mas Deus é aquele que tolera o erro do homem até que o homem reconheça. Diz a palavra que Deus foi deixando até que um dia eles não tiveram mais consciência do que era certo ou errado. Olha só a questão. A palavra de Deus diz, queridos irmãos, que vinham outras pessoas sacrificarem. E agora os filhos de Eli diziam: olha, você está sacrificando? Estou. Então me dá um pedaço dessa carne ainda crua. Não, senhor, mãe, crua não pode. Está escrito na lei de Moisés que tem que ser cozida. Não, me dá crua para me assar. Eu não quero mais carne cozida. Eu quero carne assada. E se você não der, eu vou tomar a força. Eles eram filhos de sacerdote. Futuramente eram sacerdotes, porque os sacerdotes seguem a linhagem real, passa de pai para filho. Deus havia feito uma promessa aqui, onde nós lemos: eu honro o que me honra, mas eu desprezo aquele que me despreza também. Então quer dizer que chegou no limite. Deus não tolera o erro, querido pastor. Deus não tolera o erro. Se você macunar com erro, você está rodado. Deus não aceita erro. Igrejas não crescem porque os pastores acometem o erro. Igrejas não crescem porque os pastores têm medo de corrigir os obreiros. Passa a mão. Pecado na igreja, pastor, é como um purungo. Quem é que já teve purungo na vida? Quem sabe o que é cabeça de prego aqui? O purungo é aquela bolha nojenta que quando você passa a mão, um até é bom. Se der um tapinha, ai! Está cheio de crente purungo hoje em dia, viu, pastor? Tem crente purungo mais que crente bom hoje no nosso meio. Eu não posso tocar no parto da vida do irmão ali não, porque senão a mulher dele, mulher é uma bênção para ser purungo, irmão do céu. Mulher é que dá mais purungo na igreja. Então a palavra de Deus diz que Deus veio sobre Eli, e disse: olha, Eli, vou voltar atrás da minha palavra. Senhor, mas o Senhor é Deus? Sim, vou voltar atrás, porque honrarei aqueles que me honram, mas desprezarei aqueles que me desprezam. É verdade. Deus é justo e não há nele injustiça nenhuma. Quer ir ao céu? Quer ficar sozinho nessa igreja? Pois prega a palavra de Deus, porque quanto mais você pregar a palavra de Deus, mais você viver a vida para Deus, muitos vão te abandonar. Não se preocupe com isso não. Garanta a sua salvação e da sua família, já está bem, graças a Deus. Não se preocupe com rebeldes, pessoas que não aceitam a correção. Não se preocupe com rebeldes, deles cuida Deus. A palavra de Deus diz que Deus vai a ele. Então eu resolvi dar cabo nessa situação. Não vou aceitar mais que você seja sacerdote e nem os teus filhos. Vou levantar para mim um homem fiel. Diga, fiel. Fiel. Quando o sacerdote não é fiel,
Deus dá a rasteira famosa, aquela baiana pegada, entendeu? E levanta